Uma pergunta que chegou a respeito de evangélicos e católicos, né? Se evangélicos e na verdade foram duas perguntas. Uma queria saber se só evangélico é cristão, católico não é cristão, se é ou não é. E se a outra pergunta é se evangélicos e católicos são irmãos em Cristo, né? Então, o que eu vou responder essa pergunta, eu vou mostrar primeiro o que é ser um salvo em Cristo, o que é ser um irmão em Cristo. Tá? Como nós sabemos se uma pessoa é ou não irmã em Cristo. Então, o que a Bíblia vai me mostrar é que isso tem relação com a salvação, com como se dá a salvação. Então, a Bíblia apresenta, e isso é uma visão dos evangélicos, dos protestantes, de que a Bíblia apresenta a salvação somente por causa da graça de Deus, somente por meio da fé, somente baseada na obra de Cristo e sempre para a glória de Deus. Então, a salvação é por causa da ação graciosa de Deus, esta causa que nos salva. O meio, isso é a minha crença, e tão somente a minha crença, e nada mais do que a minha crença, isso é o meio. E a minha crença na obra de Cristo, isso é a grande base da minha salvação, é o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, em meu lugar. E isso tudo redunda na glória de Deus. Sempre, sempre, sempre glorifica a Deus. Tanto a salvação, quanto também a condenação daqueles que não creem. Isso também redunda na glória de Deus. Diante de tudo isso, é preciso então perguntar se os católicos entendem a salvação assim. E até onde eu sei, embora eu não conheça todos os grupos católicos do mundo, que não são assim tão unificados como nós muitas vezes imaginamos, né? Tem diversos grupos e ramificações dentro do catolicismo, mas até onde eu sei, a resposta é não. Muitos católicos defendem que a salvação não é simplesmente por causa da graça, pela fé em Cristo Jesus. É necessário, às vezes, seguir, fazer boas obras, ou realizar os 7 sacramentos que a Igreja Católica fala. Enfim, existem outros requisitos para uma pessoa ser salva, né? Então, naqueles sacramentos estão envolvidos ali as penitências, a confissão auricular ao padre, estas questões que são necessárias para a salvação de uma pessoa. Fora isso, os cristãos acreditam que a Bíblia é a única autoridade de fé e prática de uma pessoa, de um crente. Então, nada mais que uma pessoa diga, ou que a tradição diga, ou que qualquer pessoa tenha escrito depois algo assim, se equivale, se compare à Bíblia, de modo que a Bíblia é sempre o crivo final. Ela é a base de toda a nossa crença e também o crivo final que deve passar todas as outras questões. Esse também não é o entendimento do católico, que coloca em peso de igualdade a tradição da igreja, as escrituras e as bulas papais, o entendimento do Papa hoje. Então, mesmo que algo que o Papa fala ou alguma coisa que esteja talvez não tão consonante com a Bíblia, ainda assim ele atualizou, vamos assim dizer, né, a Bíblia, e ele tem autoridade tanto quanto as Escrituras. Então nós dizemos que não, se qualquer pessoa se levantar na história da igreja ou hoje falar algo contrário à Bíblia, essa pessoa está errada, porque a Bíblia sempre está certa, sempre tem a proeminência, ela é a única infalível e inerrante, a única escritura sagrada, de fato, a única fonte de revelação específica de Deus é a Bíblia. Então, diante de tudo isso, de toda essa afirmação, a resposta é, bom, se um católico crer que a salvação é só pela graça e de fato for salvo, ele até pode ser um irmão. Mas geralmente não é isso que a instituição católica ensina e prega. Agora, é claro que dentro do grande censo demográfico, todo mundo que crê em Cristo é chamado de cristão, né? Não só evangélico e católico, mas todas as ramificações que nós temos de diversas seitas e outras religiões que creem em Cristo é colocado no grande grupo de cristão. Então, no sentido lato, todo mundo é cristão.
né? Todo mundo é cristão. Num sentido estrito, nós vemos na Bíblia que cristão é aquele que é salvo por Cristo, que é aquele que é um filho de Deus realmente, aquele que Jesus Cristo faz semelhante ao seu próprio filho por meio da salvação e da santificação. Então, no sentido mais estrito, não é todo mundo que é colocado no censo, que é colocado aí, que é de fato cristão. Tá? Muitas pessoas não são cristãos, mesmo achando às vezes que são cristãs. No fundo, quem define é a palavra de Deus.